Fala turma, começando mais um programa Boletim Diário aqui na tua web rádio de Mitão. E vai começar um pouquinho mais cedo hoje por conta do compromisso. Então vamos lá, tá no ar. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. De missão. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Adotar um animal de estimação. Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Conexão com o mundo da música é só aqui na melhor web rádio da internet. Ligado em tudo que acontece na cidade e em todo o estado, no Boletim Diário. A partir de agora você fica por dentro das principais notícias da nossa região. Aqui na Rádio X. E agora aí, mais 4 minutos na web rádio de Mitão. Ótima tarde para você que está assistindo a gente. E a partir de agora a gente fica muito bem informado com as principais notícias do Brasil e também local e do mundo, né? Hoje você vai estar sabendo aí crianças lá, né, lá em Israel. A gente vai falar também de aumento da conta de luz, né? A gente até comentou isso aqui, mas vai trazer uma reportagem aqui também, né? E também a gente vai falar de obras inacabadas e repetição da ministra. Bom, o nosso programa está no ar. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Agora são 5 minutos. Mandar um abraço aqui para a Lore, Sophie, lá na cidade nova, né? E é acompanhando a gente pelo Instagram. Hoje eu tive a honra de conhecê-la, né? Vamos à previsão do tempo aqui em nosso programa. Previsão do tempo.
climatempo.com.br. O grande destaque no Brasil continua sendo a zona de convergência do Atlântico Sul. As ACAS devem manter esse corredor de umidade. Todas as áreas escuras do mapa apresentam chuva muito persistente, volumosa, com potencial de transtornos, principalmente no sul da Bahia, que inclusive está recebendo muitos turistas da região de Ilhéus, Itacaré, Trancoso, Porto Seguro, Arraial da Ajuda. Todas essas praias devem ter chuva volumosa no decorrer deste sábado, então muita atenção. Outro ponto de destaque é no norte do Pará e o Amapá, onde também tem risco por conta da chuva excessiva. Essa alta pluviosidade pode trazer alagamentos e enchentes, então muita atenção, especialmente as áreas mais escuras do mapa. Já em relação ao interior do Amazonas, boa parte do Mato Piba, áreas do norte paulista, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a chuva ocorre de maneira isolada a partir do período da tarde. E no oeste dos 3 estados do sul do Brasil, áreas do sul sul-mato-grossense, sertão nordestino e também Roraima, tempo firme prevalece com pouca nebulosidade. Agora, 8 minutos, porque estou muito bem informado com uma previsão do tempo aqui em nosso programa. Vamos dar início às matérias de hoje aqui no nosso boletim diário. Boletim diário. Ao atingir a marca de 6 meses, o massacre de palestinos conduzido por Israel na faixa de Gaza mata ou fere uma criança a cada 10 minutos. As informações são do Tess Ingram, a responsável pelo setor de comunicações da Unicef, a agência da ONU para a Infância. Ela disse, durante coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, que mais de 12 mil menores foram atacados por Israel desde 7 de outubro, sendo que o número é quase subestimado. A representante da Unicef disse que várias dessas crianças feridas são muitas vezes deixadas para definhar de dor. Ela afirma que há necessidade urgente de aumentar o número de evacuações médicas para facilitar o acesso a cuidados adequados. A ONG International Rescue Committee disse por meio de um comunicado que o massacre israelense dizimou o sistema de saúde de Gaza e a população hoje enfrenta fome, destruição e surtos de doenças infecciosas. O comunicado diz que projeções feitas por entidades internacionais como a London School of Hygiene and Tropical Medicine e pelo Johns Hopkins Center indicam que, mesmo com um cessar-fogo imediato, cerca de 12 mil pessoas morreriam em Gaza em decorrência de doenças. A ONU alerta para o desastre humanitário, acusando Israel de usar a fome coletiva como arma de guerra e ressaltando a possibilidade real de que centenas de milhares de palestinos venham a morrer por falta de alimentos. Após muita negociação diplomática, foi aprovada na ONU, no fim de março, uma resolução pedindo cessar-fogo em Gaza. Israel, no entanto, não cumpriu o determinado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Marcos. Boletim diário. O desmatamento em terras indígenas da Amazônia registrou queda de 42% e foi o menor dos últimos 6 anos. Os dados foram medidos de julho de 2023 a agosto de 2024 e comparados com os mesmos períodos dos anos anteriores. O levantamento foi feito pelo Amazon e divulgado nesta quarta-feira, antevéspera do Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. A redução ocorre após a guinada na política ambiental brasileira, conduzida pelo governo Lula, que desfez graves retrocessos implementados pelo governo Jair Bolsonaro. Durante o mandato anterior, o desmatamento em terras indígenas aumentou em 150%, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental. Segundo o Amazon, a baixa consecutiva na devastação demonstra que as políticas de combate à derrubada na Amazônia estão sendo eficazes. Um exemplo apontado é a expulsão de invasores da terra indígena Apitereua do povo Paracanã.
O território foi a terra indígena mais desmatada da Amazônia nos últimos 4 anos, mas desta vez não apareceu no ranking. O motivo é a operação que expulsou fazendeiros e pecuaristas que estavam em situação ilegal dentro do território. Já em toda a Amazônia Legal, não apenas em terras indígenas, o desmatamento caiu 60%. Conforme o Imazon, março de 2024 foi o 12º mês consecutivo com queda no desflorestamento em todo o bioma. Embora em queda, a área de vegetação amazônica perdida ainda é alta, quase 2.000 km², maior do que a cidade de São Paulo. No Brasil, a devastação da Amazônia é medida não só em acumulados anuais, mas também em períodos de 12 meses entre agosto e julho do ano seguinte. É o chamado calendário do desmatamento, período em que os desmatadores aproveitam a falta de chuva para desmatar mais. Por isso, o levantamento do Imazon foi feito entre julho e março deste ano. A análise por estado revela que Amazonas, Mato Grosso e Roraima foram os mais afetados em março de 2024, representando juntos 79% da devastação na Amazônia Legal. Para o Imazon, os números destacam a necessidade de intensificar as medidas de combate ao desmatamento e de proteção das áreas mais afetadas, incluindo as unidades de conservação. Na análise, o Pará desponta como um estado onde a pressão sobre as unidades de conservação é a maior do país. 5 das 10 unidades mais afetadas no mês de março estão no estado. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil do Fato, Murilo Pajola. Boletim Diário. A viagem do presidente Lula para a Colômbia terá 3 eixos importantes para o brasileiro: ampliação do comércio, meio ambiente e estabilidade na região. O petista se encontra com o chefe do executivo colombiano, Gustavo Petro, para tentar aproximar os dois países. Um dos objetivos também é encontrar outras possibilidades para alguns dos pontos principais de sua política externa. Mesmo durante a campanha eleitoral de 2023, o atual presidente argentino Javier Milei disse que romperia as relações com o Brasil. Já eleito, chamou Petro de assassino e, na semana passada, se encontrou com o dono da rede social X, Elon Musk, em meio à tensão envolvendo o bilionário e a justiça brasileira. Segundo o jornal argentino Clarín, Milei ofereceu ajuda a Musk. Para o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, essa tensão faz com que Lula busque uma alternativa à relação com a Argentina. Com a fase de distanciamento entre Brasil e Argentina por conta da extrema-direita, o governo Milei na Argentina, o Brasil busca novamente a Colômbia como um parceiro alternativo, em grande parte, à Argentina. A Colômbia, ela participa da Aliança do Pacífico, e o presidente Lula, creio que vai tentar também, como ele vai trabalhar o tema da integração regional, vai tentar sensibilizar o Gustavo Petro de uma possível convergência de fato entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, que não é fácil por conta do Chile, por conta do Peru e do México, mas o Brasil gostaria muito de ter a Colômbia no Mercosul, me parece como para contrabalançar a perda de importância, enfim, do Mercosul por conta do governo Milei. Um dos interesses do governo brasileiro é a aproximação da Colômbia com o Mercosul. Com Lacalle Pou, presidente do Uruguai, e Javier Milei divergindo das posições de Lula, o bloco acabou perdendo força de articulação regional. Uma aproximação com Petro poderia ajudar o Lula nesse sentido a pautar as negociações dos acordos comerciais com a União Europeia e a China. Mas a relação comercial direta com os colombianos também é interessante para o governo brasileiro. O petista deve abordar o Acordo de Complementação Econômica AC-58, assinado em 2005. Esse tratado estabelece a cooperação e integração física e econômica entre o Mercosul e outros países da região. O governo brasileiro deve discutir a possibilidade de aprofundar as relações e ampliar os itens na balança comercial entre os países. Outro ponto importante da relação entre Petro e Lula será a proteção da Amazônia. Os dois países se aproximaram no ano passado durante a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que aconteceu em Belém, no Pará.
Lula tem no debate ambiental uma das prioridades da política externa brasileira. A expectativa é que o presidente convide Gustavo Petro a participar da cúpula do G20, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro. O tema mais sensível do debate deve ficar por conta da relação com a Venezuela. Lula e Petro criticaram nas últimas semanas o processo eleitoral do país vizinho. O colombiano visitou Maduro na semana passada para colocar panos quentes na relação, mas as eleições venezuelanas ainda são observadas com cautela. Lula e Petro devem discutir ainda uma possível mediação das relações entre a Venezuela e outros países neste momento. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago. Boletim Diário. Ou melhor, de minutos aqui na Rádio Dimensão, está acompanhando o nosso programa Boletim Diário, de 8 horas, 19 horas todos os dias, porém, hoje, excepcionalmente, às 17 horas, devido a um compromisso que a gente tem adiado. A gente está falando. Vamos ao nosso primeiro intervalo, né? Rapidinho, e a gente volta já na sequência com o nosso boletim diário aqui no Web Rádio Dimensão. A Dimensão está demais, voltando instante aqui para trazer mais informações para vocês. E na volta, a gente traz o governo do Estado lança editais do São João da Bahia 2024. E instruções até o dia 7 de junho. Já, reportagem do nosso amigo Wilson Novaes, do GE Repórter. Eu mando um abraço especial. Já volto. Adotar um animal de estimação. Ele pode transformar sua rotina, trazendo doçura, alegria e amizade. Mas é fundamental saber se você vai ter condições de cuidar desse novo amigo. É importante avaliar se seu espaço, tempo e orçamento estão preparados para assumir essa responsabilidade. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Alô, ouvinte, chegou o Me Conta Brasil, o videocast que quer ouvir a sua voz, sua dúvida, seu depoimento sobre programas do governo federal aqui na sua cidade. Quer fazer uma pergunta direto para uma fonte oficial? Sua chance é agora. Você pode falar sobre o Minha Casa Minha Vida, o programa Pé de Meia e muito mais. É só mandar um vídeo na horizontal com sua mensagem ou pergunta para o número 61996457037. Vou repetir, 61996457037. Me Conta Brasil, o videocast do Governo Federal, produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Adotar um animal de estimação. Escolha com cuidado qual pet combina com você e com o seu dia a dia. Busque uma ONG de confiança que cuide de animais abandonados, um abrigo ou mesmo feiras de adoção. Seu novo companheiro pode estar mais perto do que você imagina. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Que tal adotar um animal de estimação? Ao levar sua nova companhia para casa, procure um veterinário. O especialista saberá analisar se o pet está bem de saúde ou se precisa de algum cuidado especial. Além disso, poderá aplicar as vacinas e vermífugos necessários para o bem-estar dele. Adote um pet, ganhe um amigo. Uma parceria Rádio Senado. Quer ouvir nossa emissora e outras milhares de rádios em um só aplicativo? Baixe agora o Radiosnet em seu celular na Google Play ou Apple Store. É grátis, é leve, é rápido. É Radiosnet. Horas 21 minutos aqui na sua Web Rádio Dimensão, está aqui acompanhando o boletim diário
e traz para você já. Não quero aula, né? Trabalho para você acompanhar. Vamos continuar com as notícias nacionais. Boletim diário. O governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, retomou as operações militares na Baixada Santista após o desaparecimento do soldado da Polícia Militar Luca Romano Angerami na madrugada do último domingo, dia 14. A retomada foi anunciada pelo porta-voz da PM, Emerson Macera, em entrevista à TV Bandeirantes. A operação ocorreu entre 28 de julho e 5 de setembro do ano passado, como resposta ao assassinato do soldado da rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, na noite de 27 de julho de 2023, no Guarujá. Nesse período, foram mortas 28 pessoas. Depois, a atuação voltou com o nome de Operação Verão, em 18 de dezembro do ano passado, e foi encerrada em 1º de abril. Nesta segunda fase, as ações foram intensificadas após a morte do sargento Samuel Wesley Cosmo, membro da rota, em 3 de fevereiro. Entre esta data e o fim da operação, a PM matou 56 pessoas. Nesse contexto, a operação é considerada a mais sangrenta da Polícia Paulista desde o massacre do Carandiru, quando 111 homens foram mortos durante a invasão da polícia na casa de detenção em 2 de outubro de 1992. Ainda durante a segunda fase, o secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a operação ocorria sem nenhum excesso por parte das forças policiais. Devido às operações, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite foram denunciados no Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, acusados de crimes contra a humanidade. A denúncia foi apresentada por 3 parlamentares do PSOL, a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual por São Paulo Carlos Gianazzi e o vereador da capital paulista Celso Gianazzi. Os parlamentares destacam que os números de homicídios e outras violações de direitos cometidas por agentes da PM de São Paulo aumentaram de forma exponencial depois que Tarcísio e Derrite assumiram os cargos em janeiro de 2023. A representação no Tribunal Penal Internacional cita ainda o tom debochado utilizado por Tarcísio ao falar sobre outras denúncias que foram feitas sobre a atuação policial e o aumento da letalidade. Em nota, a SSP, Secretaria de Segurança Pública, informou que, após o desaparecimento do PM Luca Romano, no domingo dia 14, a polícia deflagrou a operação na região com o objetivo de identificar e prender os envolvidos. Cerca de 250 policiais foram deslocados para reforçar o policiamento, restabelecer a segurança e auxiliar nas buscas pelo soldado. Um homem de 36 anos foi preso, suspeito de participação no desaparecimento. Fecha aspas. Ainda na nota, a secretaria conclui, abre aspas, na terça-feira, dia 16, a PM localizou o corpo de um homem ainda não identificado na região do Guarujá. O corpo de bombeiros foi acionado e retirou o corpo do local. A perícia foi acionada e as investigações continuam. Não há, no entanto, indícios de que se trate do policial desaparecido. Fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Boletim diário. A proposta de reforma do Código Civil Brasileiro já está com a presidência do Senado Federal. O documento foi entregue oficialmente nesta quarta-feira ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. O chamado anteprojeto do novo Código Civil Brasileiro foi elaborado durante 8 meses por uma comissão de juristas e propõe alterações em mais de 1000 artigos do atual Código Civil. As mudanças propostas afetariam direitos e deveres do cidadão no seu dia a dia, em temas como casamentos, contratos, heranças e direitos das empresas. Além disso, incluem todo um mundo que não existia em 2002, quando o atual Código Civil foi instituído, como explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na virada do século, não existiam redes sociais e diversos direitos ainda não haviam sido institucionalizados. Não é por acaso que o anteprojeto sob o nosso escrutínio contempla um livro inteiro ao direito digital, consolidando normas atinentes à já corriqueira interação no ambiente cibernético. Alguns artigos propostos no livro do direito digital
prevêem, por exemplo, a validade das locações por meio de aplicativo, como de carros, quartos ou de casas. E o relator geral do anteprojeto, professor Flávio Tartucci, destacou o avanço das propostas em relação aos contratos. Hoje o Código Civil trata da formação do contrato à distância por carta, algo que é totalmente superado. Nós estamos tratando da formação dos contratos pela internet. Em matéria de direito contratual, direito obrigacional, direito de empresa, estamos reduzindo a burocracia, facilitando a circulação de contratos, estamos facilitando a concessão de crédito. Sobre uma possível limitação dos direitos do feto em gestação, o chamado nascituro, o relator geral deixou claro o que está no anteprojeto. O projeto reconhece a pessoa humana antes mesmo do nascimento, porque atribui alimentos ao nascituro, porque reconhece a dignidade humana antes da concepção e trata também, a partir da concepção, de efeitos pós-mortem, como o tema da herança digital. No direito de família, há uma proposta que pede o fim das menções a homem e mulher, nas referências a casal ou família. Isso para contemplar outros arranjos familiares, como os homoafetivos. A revisão trata também do direito dos animais, que passam a ser considerados seres que podem ter proteção jurídica própria. Essa comissão de juristas para revisar o Código Civil Brasileiro foi criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para, segundo ele, preencher lacunas do Código Civil atual. Agora a proposta passará por uma ampla discussão entre senadores, podendo ser alterada para só então ser colocada em votação. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Boletim Diário. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai apurar as circunstâncias da morte do homem de 68 anos que foi levado a um banco para concluir o processo de empréstimo já aprovado numa agência bancária em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Érica de Souza Vieira Nunes é acusada de usar o cadáver de Paulo Roberto Braga, que seria o do tio dela, para sacar o dinheiro. O episódio aconteceu em Bangu, na zona oeste carioca, nesta terça-feira. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram que Érica, de 42 anos, tentou fazer o morto assinar o documento de liberação do empréstimo, segurando a mão dele, que estava em cadeira de rodas. No vídeo, ela aparece inclusive tentando manter em pé a cabeça do idoso, que tombou seguidas vezes para trás, além de segurar a mão dele para simular a assinatura e ainda falar ao ouvido dele como se estivesse conversando. Nas imagens, o idoso está pálido e sem qualquer reação ou reflexo, sentado em uma cadeira de rodas, enquanto Érica pede repetidas vezes que ele assine o empréstimo de R$17 mil. A mulher informou à polícia ser cuidadora e sobrinha dele. Segundo apurado pelos policiais, os funcionários do banco percebem que o idoso não reage e decidem chamar o serviço de atendimento médico de urgência. Ao chegar, o médico constatou que o corpo apresentava sinais de que a morte já havia ocorrido há algumas horas. Érica de Souza Vieira Nunes foi levada para a delegacia e presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A defesa da mulher que o levou afirma que ele chegou vivo à agência bancária. O corpo do idoso será examinado no Instituto Médico Legal para apurar as circunstâncias da morte. Agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Boletim Diário. Vamos, eu já tenho comentado no nosso Instagram e Joaquina é afirmar que a matéria diz. Eu mudo a matéria, não é eu que estou falando, é a matéria, que a serviço de móvel de urgência do Tambor já havia constatado a morte desse idoso. Porém, há várias especulações não oficiais e que realmente esse homem levou a gente a botar um vida, né? E vida apareceu no banco. Isso aí não nos sabe julgar, né? Porque o Yamurô foi especialistas e
a gente não vai, né, eu respeito a lei de São Paulo, né? Mas lá dentro aí o comentário da leitura aqui no anal, né? Ao F antes. Então, a opinião levada aqui para nosso programa de L agora, falando de um assunto muito bom, ver aí, né? João, ver as meninas, a gente vai saber aí agora no governo do Estado, né? De um trava aí para que os municípios entregam, né? A matéria diz o governo do Estado editais do ano da Bahia 2024 e inclui até o dia 7 de junho. Então, vou ter aí de municípios correr aí para poder fazer a instrução rapidinho. O governo do Estado da Bahia publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, ontem, editais para eleição e contratação de órgãos de sambas juninos, trio Quarteto Nordestino, Quadrilha Junina. O edital de banda e artista foi publicado no dia 16 de abril, na última terça-feira, e foi habilitado a participação do Anjão, habilitado participação do Anjão 2024 e demais penteiros juninos e que realizará em Salvador, né? É no que tem para a nossa capital. O Anjão promovido em 2024 pelo governo do Estado da Bahia por meio da Superintendência de formar um momento de turismo do Estado da Bahia, a edital uma particularidade. No entanto, todas as instituições vão de hoje, de 8 de abril, nessa quinta-feira, até dia 7 de junho. A divulgação do selecionado acontece dia 14 de junho. E a eleição tem o objetivo de compor através da programação artística e de aprovação de eventos realizados e patrocinados pelo Estado da Bahia e Salvador. Então, fica aí, no nosso portal GT Repórter, do amigo Wilson Novaes. Vamos dar sequência ao nosso programa, às 34 minutos aqui no Web Rádio Dimensão. Ainda trabalhando aí nesse assunto, né? Próximo dia 22 aí vai ter o lançamento do Anjão 2024 aqui em Requer. E as instruções já estão sendo feitas. Aliás, a gente terminou hoje, né? Terminaram até. Terminaram hoje para a gente põe ter rádio, TV, blog, sites, para poder cumprir aí esse evento, né? Em uma conversa com o pessoal da comunicação que me informou também, e logo também vai abrir aí as inscrições para uma cobertura total do Anjão 2024. Agora, 35 minutos na sua web rádio Dimensão, você está ouvindo aí o nosso programa boletim diariamente às 18 horas. Mas em breve a gente vai estar com um novo horário, né, para poder acompanhar a nossa programação, ok? Agora, 35 minutos, vamos dar sequência ao nosso boletim diário. Boletim diário. O Ministério da Saúde liberou a vacinação contra a dengue para uma faixa etária mais ampla, com as doses que estão prestes a vencer em 30 de abril. Neste caso, podem ser beneficiadas crianças a partir de 6 anos e adolescentes até 16 anos de idade, dependendo da situação, segundo a pasta,
o público pode ser ainda maior, dos 4 aos 59 anos, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento no fim deste mês. Desde março, quando a campanha começou, a prioridade é para pessoas entre 10 e 14 anos. Para aqueles que anteciparem a imunização, a segunda dose estará garantida. Uma nota com orientações de aplicação ainda será enviada aos estados. Desde o dia 31 de dezembro até esta quarta, dia 17, o Brasil registrou mais de 3.300.000 casos prováveis de dengue. Em todo este período, foram cerca de 1.820.000 infecções confirmadas e 1.457 mortes computadas pelo Ministério da Saúde. Os maiores índices foram registrados em Minas, que ficou à frente no número de casos prováveis, e Distrito Federal, que teve a mais alta incidência a cada 100.000 habitantes. Já São Paulo lidera com mais mortes, 293. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Boletim diário. Está na pauta de votações do plenário da Câmara, projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 200 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto pronto para ser votado usa a CDE para garantir a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O projeto chegou a entrar na pauta de votação do plenário, mas a votação foi adiada depois que deputados do Novo e do PL criticaram a medida. Para o deputado Marcelo Van Hatten, do Novo, no Rio Grande do Sul, a proposta financia a instalação dos painéis solares para famílias carentes com o aumento da conta de luz dos demais consumidores. Ele acaba criando mais o subsídio cruzado. Ele acaba, na verdade, sob o argumento de ajudar os mais pobres, encarecendo para toda a população o custo da energia. E, além disso, pouco claro resta do relatório a que nós tivemos acesso como funcionará a disponibilização de linhas de financiamento do BNDES para investimento em infraestrutura, fabricação de bens e prestação de serviços. O relator do projeto, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Pizai, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Lafayette Andrada concordou com o adiamento da votação como maneira de esclarecer as dúvidas dos deputados sobre a proposta. Ele explicou que a medida não vai aumentar a conta de luz para os demais consumidores. E qual é a lógica disso? Não entra dinheiro novo e não onera a conta. Ao contrário, à medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai ser utilizado nesse programa, que vai criar pontos de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo. Ainda não há data para votação no plenário do projeto que troca a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia elétrica solar para famílias carentes. A Câmara de Brasília, do edital. Boletim diário. Em audiência pública da Comissão. Representantes do governo federal de produtores de audiovisual defenderam na Câmara dos Deputados a futura regulamentação de uma Film Commission nacional. Ainda sem tradução oficial, esse tipo de comissão articula políticas públicas de estímulo simultâneo ao turismo e às produções de cinema, TV e internet, facilitando a logística e garantindo segurança jurídica das filmagens. Atualmente, existem 23 no Brasil, criadas por governos estaduais ou prefeituras, sobretudo no Rio Grande do Sul. No mundo, são mais de 300 Film Commissions que têm se transformado em plataformas de atração de filmagens internacionais, sobretudo na Coreia do Sul e na Colômbia.
Organizador de debate sobre o tema na Comissão de Turismo, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destaca o impacto positivo dessas atividades no desenvolvimento econômico do país e a necessidade de se estabelecer imediatamente um marco legal com critérios, competências e responsabilidades das Film Commissions no país. Temos grandes desafios. O Film Commission é algo que nós não temos muito tempo a perder, já perdemos demais. E temos aí, se Deus quiser, até o final desse ano, aprovado uma regulamentação. Eu apresentei um projeto que visa dar o primeiro passo, mas que está completamente aberto a contribuições que venham tanto do governo federal, quanto das produtoras, quanto das entidades, que a gente possa construir um projeto em conjunto. A regulamentação de uma Film Commission nacional tem o apoio da Motion Pictures Association, que atua há mais de 80 anos no Brasil e reúne produtoras e distribuidoras de conteúdo audiovisual. A diretora da associação, Andressa Papas, lembra que o setor é estratégico no país, movimenta 56 bilhões de reais e gera 660 mil empregos. Papas afirma que em todo o mundo, Film Commission é sinônimo de ferramenta propulsora da indústria audiovisual, mas deve vir acompanhada de outros pilares e incentivos. A outra é a implementação, que a gente chama de uma modalidade específica, seja um cash rebate, que é a concessão de um reembolso, seja um tax credit, que é a concessão de um crédito fiscal, depois que sejam finalizadas, enfim, a produção ou a pós-produção. Se o Brasil ele quer se colocar num ambiente mais competitivo, faz-se fundamental que, para além da Film Commission, essas outras questões elas sejam também contempladas. Andressa Papas citou vários exemplos bem-sucedidos de estímulo simultâneo à produção audiovisual e ao turismo, como o filme O Senhor dos Anéis, que incrementou em 40% o turismo na Nova Zelândia, Harry Potter, que aumentou em 230% o número de visitantes na região do Reino Unido, onde foi filmado, e a série Game of Thrones, que elevou em 30% o turismo na Croácia. O cineasta Zé Cabrito, o fundador da Urca Filmes, Leonardo Eder, e a diretora do Fórum Audiovisual Ceará Cine, Joana Lima Verde, também participaram da audiência e citaram exemplos brasileiros. Na lista estão o aumento da visitação do Monte Roraima após servir de cenário para a novela Império, além de Rio de Janeiro e Gramado, sempre destacados das produções de cinema, TV e internet. Os representantes do governo federal disseram que a regulamentação de uma Film Commission nacional também é discutida internamente. A secretária nacional de audiovisual, Joelma Gonzaga, manifestou o apoio do Ministério da Cultura. É muito importante termos uma Film Commission nacional operando e padronizando, por assim dizer, as Film Commission, óbvio que respeitando as peculiaridades e vocações locais. O supervisor de economia criativa da Embratur, Cristiano Braga, foi na mesma linha. Para o turismo, tem um elemento muito importante, sobretudo para o Brasil, que é exatamente de você revelar localidades que muitas vezes não estão no mapa nacional do turismo ou no mapa internacional do turismo. Para o governo, a regulamentação das Film Commissions está de acordo com as ações de difusão e internacionalização do audiovisual brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Boletim Diário. Em audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputados defenderam 13 projetos de lei apresentados para a regulamentação da reforma tributária. As propostas foram elaboradas a partir de grupos de trabalho organizados por 23 frentes parlamentares, com a participação de empresários e da sociedade. O Poder Executivo deve apresentar outros projetos na semana que vem. A regulamentação da reforma tributária cria regras para regimes específicos de tributação, imunidades tributárias, compensação de créditos e alíquotas reduzidas de impostos. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu o trabalho das frentes parlamentares, colocar os pagadores de impostos e consumidores dentro do parlamento para discutir a reforma. A gente precisa ter a nossa legislação compatível, já que a carga tributária é excessiva e, principalmente sobre os ombros do setor produtivo, impede o Brasil de crescer, de se desenvolver, de gerar emprego, de gerar oportunidade e de ter crescimento econômico sustentável. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PT da Paraíba, apontou para a necessidade de a regulamentação manter os acordos feitos na aprovação da reforma, por emenda constitucional. A gente está diante do calendário eleitoral que vem por aí, inexorável em julho, né? Então, toda essa estratégia eu acho que tem que estar coordenada
tanto pelo executivo como pelo legislativo, para que a gente possa, com muita serenidade, com muita segurança, né, nós possamos ter um debate maduro. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, explicou que os projetos congregam interesses de diversos setores da sociedade. Ele destacou a regulamentação para a tributação de alimentos. O texto permite que o governo federal reduza desde já, importante isso, reduza desde já as alíquotas de PIS e COFINS para todos os produtos listados nessa Cesta Nacional de Alimentos que nós criamos, que é uma ideia importante, já que estamos enfrentando uma alta de preço de alimentos e o governo tem todas as condições, por um ato executivo, de já reduzir isso e enfrentar esse problema imediatamente. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Brasil Competitivo, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, considera um dos principais benefícios da reforma tributária a não cumulatividade de impostos. E quando você entra nesse período agora da regulamentação, são diferentes dispositivos, você tem o risco de isso reincidir. Então, cuidado com a não cumulatividade. E segundo, a preocupação em manter aquilo que foi votado aqui no Senado, que é não acúmulo, não aumento da carga tributária. O coordenador da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, defendeu que o Estado tem um papel importante para promover a justiça tributária. Quem paga imposto reclama da quantidade que paga, tá? Mas por outro lado, também esse parlamento também olha a partir da perspectiva de quem consome os produtos e serviços e que a reforma tributária tem o potencial de fomentar. Na semana que vem, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, deve comparecer a uma audiência pública na Câmara dos Deputados para apresentar os projetos do governo de regulamentação da reforma tributária. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão. Boletim Diário. Mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras se preparam para a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido também como Enem dos Concursos. A prova será realizada no próximo dia 5 de maio, mas os locais definitivos dos exames ainda não foram divulgados e serão publicados na próxima semana. Segundo o MGI, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, os candidatos e candidatas terão acesso aos detalhes no dia 25 de abril, próxima quinta-feira. Essa consulta pode ser feita na página do candidato por meio dos dados da conta.gov.br. As provas serão realizadas em 228 municípios. Além das 220 cidades que já tinham sido anunciadas, o MGI informou que irá aplicar os testes em 8 localidades do entorno do Distrito Federal. São elas: Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Lusiânia, Nova Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Nesta primeira edição, o concurso oferece 6.640 vagas distribuídas pelos níveis superior e médio em 24 órgãos e ministérios do governo. Os resultados finais têm previsão de publicação para 30 de julho e os novos contratados deverão tomar posse nos cargos a partir de 5 de agosto. As pessoas que concorrem a qualquer um dos cargos vão realizar as provas em 5 de maio em 2 turnos, um pela manhã e outro à tarde. Quem se inscreveu para as vagas de nível superior vai responder a 70 questões objetivas e uma prova discursiva. Já para as vagas de nível médio, serão 60 questões objetivas e uma redação. Além do cartão de confirmação impresso e do documento de identidade original com foto, é preciso levar canetas de tinta preta feitas em materiais transparentes. A recomendação é levar pelo menos uma caneta reserva. Não poderão ser usados relógios, óculos escuros e acessórios como chapéus, bonés, gorros ou protetores auriculares no dia da prova. Objetos eletrônicos como telefones celulares deverão ser guardados desligados
dentro de envelopes que serão fornecidos pela organização do concurso no dia da aplicação. É permitido levar alimentos, desde que em embalagens lacradas e água em garrafa transparente. Para cada um dos 2 turnos, o tempo mínimo de permanência dentro das salas de aplicação do Enem dos concursos será de 2 horas. Quem terminar as provas antes disso deverá aguardar para sair, caso contrário, será eliminado. Não será permitido levar para casa os cadernos de questões. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, locução Daniel Lamy. Boletim Diário. 5 horas e 51 minutos aqui na sua web rádio de a audiência aqui da família, né? Família eu acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Também um amigo Alex que passou por ele. Vamos acompanhar as últimas notícias do nosso programa de hoje. Boletim Diário. A Câmara dos Deputados discute o andamento da política de retomada das obras públicas voltadas para a educação. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional proposto em 2023 pelo Ministério da Educação para finalizar construções inacabadas. Segundo o Ministério, prefeituras e governos estaduais fizeram cerca de 3.700 pedidos de retomada de obras paralisadas ou que nunca foram encerradas. Segundo o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento do programa, essas obras estão espalhadas por quase 1.700 municípios, cenário que representa um investimento de 3,8 bilhões de reais. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, explica que o primeiro passo já foi dado, levantar quais as obras e os custos do Plano Nacional. Ela afirma que as reformas não são mais rápidas porque a análise técnica dos prédios, feita por estados e municípios, exige muito tempo. Nesse sentido, Fernanda Pacobaíba ressalta que o Ministério da Educação ampliou o prazo para a entrega dos documentos que comprovam a situação de cada obra. Agora, os gestores têm até 30 de abril para defender a necessidade de investimento. Nosso foco hoje, de fato, é nas obras que têm mais de 50% de execução. Os municípios brasileiros são muito heterogêneos. Tem municípios que têm maior capacidade de dar essas respostas, né? E para retomar, imagine uma obra que está parada há 10 anos, e aí nós ampliamos esses prazos para que todo mundo chegue junto, de fato, nesse cenário. Natália Cordeiro, representante da Confederação Nacional dos Municípios, destaca a importância do andamento do projeto, mas ela teme que várias obras fiquem de fora do Plano Nacional. Ela pede que o FNDE levante qual a necessidade desses municípios. E no último levantamento que a gente fez, nós tínhamos mais ou menos cerca de 600 obras que não manifestaram interesse porque os municípios não quiseram. Então, o que eu gostaria de pedir aqui, para não ultrapassar o meu tempo, é que o FNDE tornasse público os dados dessas 1.600 obras, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto com o FNDE de orientar esses municípios, principalmente no ano de término de mandato. Já a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, defende a necessidade de rapidez na conclusão das obras, mas pontua a dificuldade do processo. Muitas vezes a percepção de quem está de fora é muito imediatista e às vezes não conhece o histórico dessa luta, mas eu que já acompanho essa comissão já tem vários anos, eu sei que pela primeira vez nós estamos tendo uma ação efetiva, porque muitas vezes, vamos acabar a obra, mas não tinha dinheiro. E hoje, não, são 4,5 bilhões. A projeção do Plano Nacional de Retomada das Obras da Educação é que a finalização dos projetos crie mais de 700 mil vagas de ensino. Entre as obras previstas estão escolas, creches e quadras poliesportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Ao apresentar aos deputados os planos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra Luciana Santos ressaltou os investimentos que a pasta vem fazendo em áreas como saúde, agroindústria e infraestrutura para aumentar a autonomia tecnológica do Brasil. Luciana Santos destacou que esse ano os recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia passaram de 2 bilhões para 12 bilhões e 700 milhões de reais. Conforme explicou a ministra, o fundo representa a maior fonte de financiamento do desenvolvimento tecnológico do país. Quanto aos investimentos em saúde, Luciana Santos relatou que a planta da empresa Hemobras
Uma fábrica de hemoderivados localizada em Pernambuco já está pronta e deve começar a produzir o insumo utilizado no tratamento de hemofílicos já no ano que vem. A ministra ressaltou a economia que somente essa empresa trará aos cofres públicos. O fator recombinante 8, só esse medicamento representa 1,1 bilhão a menos no déficit da balança comercial. E todos os hemoderivados chegam perto de 2 bilhões. Então isso é só uma demonstração, não é um exemplo concreto de quanto é necessário nós nos tornarmos autônomos. Lá nós vamos desenvolver insumos farmacêuticos ativos. A ministra destacou ainda os investimentos do governo em um laboratório de segurança máxima para pesquisa com micro-organismos como vírus e bactérias que podem causar doenças, como foi o caso da Covid-19. De acordo com Luciana Santos, trata-se de um equipamento inovador no mundo que conta com investimento de R$1 bilhão. Com o objetivo de capacitar jovens para atuar na área de tecnologia da informação, Luciana Santos informou que o Ministério da Ciência e Tecnologia criou um programa de bolsas. Durante 6 meses, o bolsista receberá R$200 e terá o desafio de apresentar solução de um problema de informática para uma empresa pequena ou média. Aceita a proposta, o estudante terá mais 6 meses de bolsa, agora no valor de R$600 para desenvolver a ideia, com possibilidade de contratação. Nós temos um déficit de vagas na área de desenvolvimento de softwares que vai corresponder até 2025 a 500 mil vagas no Brasil. E nós precisamos ter pessoas habilitadas para esse programa e pode atingir uma juventude que nós precisamos dar perspectiva. Para o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, sem investir em tecnologia da informação, o Brasil realmente não vai alcançar a autonomia. O deputado ressaltou que hoje, com o desenvolvimento da inteligência artificial, é necessário que o governo participe do debate sobre os destinos dessa tecnologia, inclusive sobre o que chama de soberania digital. Desenvolvimento. Isso porque cada vez mais os dados e quem controla esses dados tem uma importância decisiva na economia mundial, pois eles são um insumo para a produção de uma série de produtos de alto valor agregado e que integram a chamada indústria da inteligência artificial. E hoje, toda a nossa pesquisa, os dados das universidades, esse imenso potencial brasileiro está armazenado em plataformas no exterior e, portanto, nós não temos nenhuma soberania nessa área. Já o deputado Gilmar Tato, do PT paulista, defende a criação de uma espécie de programa de aceleração do crescimento próprio da área de ciência e tecnologia. Na opinião do deputado, o programa deveria ser coordenado pela Presidência da República, dada a importância da área para o desenvolvimento do país. Eu acho que falta uma articulação, uma coordenação e criar esse pacto, um projeto estruturante que esteja no gabinete da Presidência da República e que, pela importância que tem essa questão da ciência, tecnologia e inovação do país. O que a gente sente é que o Brasil está atrasado, não inova. Por isso que eu acho que nós temos que empacotar em várias áreas, verificar o que nós podemos fazer e como acelerar este processo. Isso vale na saúde, vale na educação, vale na mobilidade, vale na questão da alimentação saudável. O debate com a ministra Luciana Santos foi realizado na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara, a pedido da presidente do colegiado, deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Boletim Diário. Eu, no final do programa de hoje, agradecer o impacto, né, de vida saudável aí, e as patrocínios nossas pastas, nos patrocinou aí com kits. Muito obrigado. No valor de R$50. Então, muito obrigado ao impacto de vida saudável e GTS do Rio de Janeiro. É um kit aí para a gente. Muito obrigado de coração, né? Ao que acompanhou
tenho um desejo de uma ótima noite, mas antes, uma ótima notícia muito grande para a gente aqui, o desportista populatória acabou hoje pela manhã de falecer e eu escutamente será amanhã às 9 da manhã. Ele era um desportista, portava muito de orelhota, fazia parte do nosso grupo do bate-bola, meu sentimento aí à família e aos amigos. A todos uma ótima noite e também a hora da Ave Maria e o tempo milagroso de Maria passa na frente. E também ela também é uma feita de música católica aqui em nossa programação. Uma ótima noite e amanhã a gente está de volta com o nosso programa Boletim Diário e também com a participação do nosso correspondente Alex Bahia, direto do Bate-Fundo do Estado. Eu todos uma excelente noite e até amanhã. A qualquer momento estaremos de volta com mais notícias para você. Aqui na Rádio Rádio de Missão.